Experiência de viagem ao estilo de Nazarick. Parte 5. Eles partiram em direção à vila dos Elfos Negros. Confiando no que aquele elfo havia dito, eles correram pelo chão nas costas de Fenrir. Se eles pudessem ter descoberto seu alvo do céu, eles teriam ido para lá sem parar, mas infelizmente, não poderia ser descoberto mesmo com os talentos de Aura. Era difícil respirar enquanto eles corriam pela floresta, era como se Ainz estivesse sendo atingido no rosto pelo ar que havia absorvido a própria vegetação. Esse cheiro característico e extremamente potente de uma floresta fez sua cavidade nasal tremer. Pode ter sido apenas a imaginação de Ainz, mas ele podia sentir que era diferente do ar na grande floresta de Tob. Se não fosse apenas sua imaginação, embora este mundo possa se assemelhar a Yggdrasil, havia grandes diferenças, pois estava repleto de várias outras mudanças. Enquanto ele meditava preguiçosamente sobre isso, o desejo de querer viajar por todo este vasto mundo colocou um pouco de emoção em seu coração. Se um Zé comum seguisse pelo caminho, sem caminhos, através do grande mar de árvores com suas trepadeiras penduradas, confusão de árvores, e mais obstáculos, obviamente seria impossível prosseguir em linha reta. Antes que eles percebessem, eles se encontrariam indo em uma direção completamente diferente. Pelo que ouviram do homem, a distância até a vila dos Elfos Negros era de cerca de uma semana de viagem. Embora os elfos estivessem adaptados às florestas, se pudessem progredir 15 km por dia dentro desse mar de árvores, estariam indo bem. Com base nisso, as aldeias seriam separadas por cerca de 100 km. Ainz e companhia cobriram essa distância a pé em pouco mais de uma hora. Se não fosse necessário verificar os arredores, teriam chegado ainda mais rápido. Isso era o quão incrível Fenrir era. A habilidade de Fenrir, caminhante da floresta, foi particularmente útil porque todas as árvores, moitas densas e coisas assim, se moviam como se estivessem evitando Fenrir. Assim, eles foram capazes de viajar em uma linha aproximadamente reta. Não importa o quão grande Fenrir fosse, eles não deveriam ter chegado tão longe a pé em tão pouco tempo se não fosse por caminhante da floresta. Mas, eu acho que em algum lugar por aqui, Aura, que estava sentada na frente de Ainz, inclinou a cabeça em confusão. Como as aldeias élficas eram construídas com árvores, era bastante difícil encontrar uma no meio de uma floresta. Claro, esta foi a razão exata pela qual sua civilização se desenvolveu para usar árvores para construir suas aldeias. A capital real dos elfos, com todas as árvores ao redor cortadas, foi a exceção. Dito isto, deveria ter sido impossível que ela estivesse tão habilmente escondida que Aura, uma ranger com habilidades de alto nível por direito próprio, não pudesse encontrá-la. Como era difícil imaginar que eles simplesmente não perceberam isso no caminho que seguiram para chegar até aqui, eles podem não ter chegado ao vilarejo-alvo ainda. Desde que não nos enganemos sobre a distância até o nosso destino, não há problema. De qualquer forma, seria um problema se chegássemos muito perto. Ainz tocou a máscara que ele tinha equipado com a mão. Quero que encontremos a aldeia antes que eles nos encontrem. Quero informações sobre eles, então vamos nos esconder em algum lugar onde não seremos encontrados. O que ele mais temia era que eles tivessem chegado a um lugar completamente errado. No entanto, ele não estava realmente preocupado com isso. Claro, se alguém lhe dissesse para ir a um lugar sem um único ponto de referência, como o Mar das Árvores, sem qualquer hesitação, Ainz absolutamente não seria capaz de fazer isso. As instruções que ele recebeu do elfo foram: uma vez que você tenha andado cerca de 2.500 passos, haverá uma pedra enorme, e de lá vire na direção onde 3 árvores estão enfileiradas, avançando cerca de 3.000 passos, e assim por diante. Ainz pensou que sua explicação era menos do que cristalina. Mas não para Aura. Certamente, houve ocasiões em que mesmo Aura ficou confusa e teve que procurar na área ao redor, mas ela ainda estava confiante e os guiou até aqui. Os Rangers sempre foram incríveis, ou é apenas Aura que é incrível? Ele não sentiu tanto quando eles estavam indo para o reino dos anões, mas essa viagem levou Ainz a concluir mentalmente que isso teria sido impossível sem um Ranger os acompanhando. Até Yggdrasil tinha esse tipo de floresta densa, mas em retrospectiva, elas ainda estavam ajustadas para os jogadores. Ele não achava que uma selva real seria tão formidável. Mas, por outro lado, era apenas um fato que essa experiência tinha uma certa emoção. Nessas regiões atrasadas, se alguma coisa acontecer, eu posso entender totalmente esse desejo pelo desconhecido. Os exploradores do mundo, exploradores eram aqueles que perseguiam essa excitação. A figura de um verdadeiro aventureiro que Ainz procurava. Jogue tudo fora e ande por aí explorando este mundo, encontrando-se ociosamente considerando essas coisas mais uma vez, Ainz balançou a cabeça. Não havia como ele fazer uma coisa dessas. Foi um ato que nunca seria permitido para Ainz ou Algon, o governante supremo da grande tumba de Nazarick.
No entanto, talvez fosse permitido se fosse apenas um pouco. Não abandonando Nazarick, mas tirando férias remuneradas como ele estava desta vez. Vamos lá, eu só estou pensando sobre a mesma coisa uma e outra vez. Sinceramente, acho que não posso afirmar que não vem do desejo de largar essa bagagem pesada e fugir. No final, estou apenas andando em círculos sem nenhum desenvolvimento. Sou incapaz de crescer porque sou um morto-vivo. Ou é porque eu sou eu? Quando penso nisso, tudo o que posso fazer é suspirar. Ah! Bem, não adianta pensar em coisas infelizes. De qualquer forma, desta vez é com Aura e Mare, mas que tal eu trazer Cocytus e Demiurgo junto se houver uma próxima vez? Eu não os trouxe desde aquela vez. Ains lembrou quando eles adquiriram o navio terrestre nas planícies de Katze. Ok. Vamos nos livrar desses pensamentos pessimistas e pensar positivamente. Se eu fosse fazer o mesmo tipo de jornada novamente, seria muito difícil fazê-lo sem um patrulheiro, mas tentar superar esse desafio com sabedoria e discernimento pode ser muito divertido. Foi precisamente porque Aura estava aqui desta vez que eles foram capazes de chegar tão longe em boa forma, mas foi um pouco decepcionante que isso significasse que Ains não tinha feito nada. Claro, ele poderia simplesmente se intrometer e dizer que vai lidar com as coisas sozinho. Se o fizesse, Aura provavelmente seria atenciosa e se afastaria para ele. Se Ains cometesse um erro, ela certamente pensaria em algo para ajudá-lo enquanto tomava cuidado para não ofendê-lo. No entanto, ó Deus, qualquer coisa menos isso. Porque eu já sinto que estou atrapalhando o suficiente para administrar o reino feiticeiro. Portanto, a melhor maneira de conseguir o que ele queria era ter uma aventura sem Aura. Dessa forma, todos poderiam quebrar a cabeça e se divertir. No entanto, deve-se notar que Ains só pensava dessa maneira porque tinha confiança de que seus poderes poderiam sobreviver durante uma aventura. Por exemplo, se ele estivesse em algum lugar desconhecido e perdesse o rumo, ele poderia retornar de qualquer lugar usando o teleporte. Por exemplo, mesmo que alguma fera mágica desconhecida saísse correndo daquele matagal, ele seria capaz de lidar com isso de alguma forma e, mesmo na pior das hipóteses, ainda poderia fugir de volta para Nazarick, enviando aventureiros para o mundo desconhecido. Isso por si só não foi um erro. Até Ainsash, o próprio mestre da guilda, endossou. No entanto, não é bom me considerar o padrão para um aventureiro. Realmente, quando vejo Aura desempenhando um papel ativo em um lugar como este bem diante dos meus olhos, posso sentir a necessidade de treinar adequadamente os aventureiros. Não era como se Ains particularmente quisesse que os aventureiros morressem. Estamos realizando o treinamento na Grande Floresta de Tob, mas os níveis de perigo na Grande Floresta de Tob, que estava sob o controle completo de Nazarick, e aqui eram muito diferentes. Pode não ser uma má ideia para os aventureiros ganhar experiência na Grande Floresta de Tob, e fazer o exame final aqui, mas as circunstâncias que envolvem isso exigiriam mais discussões com Mare. Ains-sama. Desculpe Aura. Parece que me envolvi um pouco com meus próprios pensamentos. Então, o que você precisava? Bem, o que fazemos agora? Ains olhou para o céu. Ele não podia vê-lo através das folhas verdes que cresciam em abundância nos galhos. No entanto, o sol tingido de vermelho lançando sua luz sobre a terra era mais do que suficiente para ele saber que horas eram. Da mesma forma que da última vez, garantimos um lugar difícil de encontrar e separado da área de atividade dos elfos negros, ou qualquer outra vida inteligente, e é lá que ficaremos. Entendido. Bem, então, você poderia me conceder um pouco de tempo? Claro, Ains respondeu e Aura agilmente pulou de Fenrir. No entanto, assim que Aura parecia que estava prestes a sair correndo, Ains se apressou em chamá-la para parar. Espere, Aura. Leve Fenrir junto com você. Você não precisa se preocupar conosco esperando aqui. Vou invocar um monstro como substituto de Fenrir. Certo, Mare? Sim, Ains-sama. Mare, que estava atrás de Ains, respondeu nervosa. Em outras palavras, a partir da cabeça de Fenrir, Aura, Ains e Mare estavam montando suas costas nessa ordem. Porque eles podiam sentir qualquer um que se aproximasse deles com os poderes de percepção de Fenrir, Ains e Mare estavam extremamente gratos por ele estar lá, já que eles não tinham essas habilidades. No entanto, se esse fosse o caso, significava que Aura teria que agir sozinha. Seria uma coisa se ela tivesse feitiços que invocassem monstros como Ains, mas Aura não tinha essa habilidade. Ele estava preocupado em mandá-la para esta terra desconhecida sem um escudo. Usar um item mágico como substituto era uma maneira de lidar com isso, mas exigia uma ação para invocar um monstro. Quando ele levou em consideração coisas como limites de tempo e tal, ele não considerou ser uma boa jogada. Acho que estou me preocupando demais com isso, mas Aura terminará seu trabalho mais rápido levando Fenrir junto. Aura mostrou uma atitude como se fosse dizer algo, mas ela respondeu, entendido.
E então, Ains e Mare desmontaram, ela voltou para Fenrir, e então ela partiu. As figuras de uma menina e um lobo imediatamente desapareceram nas árvores da floresta e ficaram invisíveis. Agora então, Mare. Vamos nos esconder nesta área o mais discretamente que pudermos para que não sejamos encontrados. Alguém nos encontrando aqui desperdiçaria todo o trabalho duro de Aura. Se sim. Então, vamos usar a casa secreta verde. Isso vai ficar bem, mas antes disso há uma coisa que temos que cuidar. Se Ains estivesse sozinho, Perfect Incognoscível seria a solução mais eficaz, mas ele não poderia lançar esse feitiço nos outros. Além disso, Mare não podia usá-lo, então era necessário que eles tomassem medidas completamente diferentes, e foi por isso que a convocação de monstros foi mencionada anteriormente. Ains tirou uma pequena estátua de seu inventário, era um item mágico. Estátua da besta mágica Cerberus. Um item mágico do mesmo criador da estátua do animal cavalo de guerra que ele já havia usado antes. Totalmente gravado até a protuberância dos músculos, transbordando com a sensação de movimento, era uma peça magnífica e como uma obra de arte. Quando Ains o usou, ele instantaneamente inchou e a besta mágica apareceu. O que apareceu foi, claro, Cerberus. Ele podia morder com suas 3 cabeças de cachorro e leão, arranhar com suas garras afiadas e morder com sua cauda venenosa de cobra. Todos os seus ataques também podiam ser imbuídos de dano de fogo e possuía resistência completa a chamas e venenos. Era uma fera mágica grande e de alto nível com habilidades de combate consideráveis. Essa força pode ser melhor compreendida quando se fala em termos de monstros que podem ser invocados através de invocar monstro de 10º nível. Embora, se fosse contra um jogador da classe de Ains, não seria um monstro muito difícil para eles lidarem. Dito isto, não havia nada que eles pudessem fazer sobre isso. O papel de um monstro convocado era atacar o ponto fraco de um inimigo, acionar armadilhas, aumentar o número de movimentos disponíveis ou simplesmente servir como escudo. Eles não foram feitos para derrotar outros jogadores por conta própria. Certamente, se o Cerberus fosse continuamente aprimorado pelo uso de uma habilidade, ele seria capaz de lutar ainda melhor. Por exemplo, alguns dos mortos-vivos que Ains convocou estavam usando jeta de força. E, no entanto, se você os comparar com jogadores com classes marciais na mesma faixa de nível, não importa o quão desfavorável seja a comparação em termos de força de batalha, desde que eles não sejam muito incompatíveis nem tenham alguma construção absurda, 1 contra 1. Um que o jogador raramente perderia. A primeira razão pela qual Ains escolheu Cerberus e não o Iebal Corpse ou outro morto-vivo foi porque ele julgou que as habilidades sensoriais de um monstro do tipo besta seriam maiores. E mais uma razão foi porque ele concluiu que um monstro com sentidos excepcionais de olfato e audição, em vez de visão, se destacaria em seu papel como detector no mar de árvores. Cerberus pode perder para Fenrir em termos de níveis, mas no final ele tinha 3 cabeças. Não havia dúvida de que seu olfato também era 3 vezes maior, provavelmente. Uau! Mare disse surpresa porque uma fera mágica que ele estava vendo pela primeira vez apareceu na frente dele. Não havia como ter sido porque ele achava que parecia forte. Venha agora, Cérbero. Quando você sentir o cheiro de alguém que não é um de nós se aproximando, você nos informará, sim. As cabeças de Cerberus rosnaram. Era uma maneira de rosnar que deixava você sentir sua ânsia e confiança. Ains, encantado com aquele sentimento de deixe conosco que estava passando por ele, mostrou sua expressão orgulhosa para Mare, embora ele provavelmente não pudesse dizer. Agora então, de quantas centenas de metros de distância você consegue discernir um cheiro? O trio Cerberus, ou melhor, o número de cabeças, parou de se mover. O que há de errado? Oh, merda! Este era o clima que estava sendo transmitido, uma tensão a centenas de metros, que ele estava se deparando. Mesmo que fosse isso que estava acontecendo com ele, Ains só poderia reagir a isso, e era mais do que plausível que a verdade fosse totalmente diferente. Isso mesmo. Você tem 3 cabeças. Você pode fazer melhor do que Fenrir, certo? Cerberus graciosamente gemeu e caiu para expor sua barriga. Talvez se tivesse sido um cachorrinho fazendo isso, alguém apreciaria sua fofura e talvez até Ains tivesse esfregado aquela barriga em defesa. No entanto, ele estava lidando com Cerberus. Falando sem rodeios, não era fofo. Era o mesmo com aquele corpo gigante, mas sua aparência era muito sombria. Enquanto Ains olhava para Cerberus, Mare mexeu nele e esfregou sua barriga. O que você está fazendo? Enquanto estava atento a Mare, que estava esfregando sua barriga, Cerberus levantou-se lentamente e com uma expressão determinada rosnou: farei o meu melhor, eu farei isso é impossível, em resposta à pergunta de Ains. Parecia que havia 3 sentimentos diferentes surgindo. O que Ains focou foi que 1/3 dos sentimentos eram negativos. Tudo bem se for demais para você, ok?
É pior se você se forçar e falhar. Você pode pelo menos discernir os cheiros ao nosso redor e dizer quando um estranho está chegando, certo? Embora o próprio Ains tivesse sido o único a dizer isso, ele também pensou que talvez centenas de metros fossem impossíveis, afinal. Eu posso fazer pelo menos isso. Isso é possível. Eu posso fazer isso. Ains assentiu com esse sentimento. Então vá em frente. Cerberus soltou um uivo. Ele cheirou os aromas ao seu redor. Aliás, Ains também poderia dar essas ordens sem falar. Era possível dar ordens a monstros invocados mesmo que feitiços como silêncio fossem usados. Se você quisesse interferir na conexão entre o invocador e o invocado, você precisaria da classe extremamente específica conhecida como anti-especialista em invocador. Ele deu ordens verbalmente porque pensou que Mare não saberia o que estava acontecendo se ele e Cerberus estivessem apenas olhando um para o outro. Agora então, vamos fazer como você disse há pouco, Mare, vamos criar uma casa secreta verde e nos escondermos lá dentro. É melhor não sermos vistos por ninguém. Sim. Mare parecia satisfeita por sua própria sugestão ter sido aceita. Na verdade, a sugestão de Mare não estava errada. Nem Ains nem Mare possuíam técnicas de ocultação que pudessem apagar os rastros de sua passagem. Portanto, se eles vagassem descuidadamente, eles poderiam deixar sinais para trás, e se um especialista em atividades ao ar livre os visse, ele poderia dizer onde eles estavam com um olhar. E assim, era sábio para eles não se moverem deste local. Usar magia como camuflagem, que estava disponível para druidas e rangers, ficar quieto teria sido melhor, mas infelizmente, não havia ninguém neste lugar que pudesse usar essa magia. Mare certamente era um druida, mas, na realidade, ele era um tipo de druida especializado extremamente em um nicho. Sua magia em si era voltada para o genocídio em massa, se ele não recorresse a itens para obter ajuda. Ele não deve ter aprendido quase nada da magia druídica comum, além de alguns feitiços do tipo buff. Dado tudo isso, então trazer a Casa Verde secreta e esconder sua presença escondendo-se dentro dela, fazendo um esconderijo onde eles não deixariam pegadas ou outros sinais de sua presença lá por não se moverem, era a resposta correta afinal. Estava tudo bem que apenas ele estivesse indo com calma, mesmo que Aura estivesse trabalhando tão duro. Não, é claro, até Ains conhecia a expressão o homem certo para o trabalho. Ele se lembrava de procurá-lo quando o ouviu como uma das linhas usadas quando teve um trabalho problemático forçado a ele no passado. E então ele lembrou que Punito Moi disse: a incompetência de uma pessoa trabalhadora é a maior dor de cabeça de todas. Portanto, este seria o curso de ação correto. Mas, se fosse apenas ele como o rei feiticeiro deixando as coisas para o guardião de andar sob seu comando, então não havia nenhum problema com isso. No entanto, por qual motivo Ains começou esta viagem? E a resposta foi porque eram férias pagas. Além disso, sendo ele o adulto que primeiro sugeriu que não estava fazendo nada, e obrigando as crianças que levava com ele a trabalhar, a culpa que sentia era enorme. Ains ficou desesperado e tentou quebrar seu cérebro, mas ele não podia ajudar Aura com seu trabalho, e nada veio à mente sobre qualquer coisa que ele deveria estar fazendo aqui. A única desculpa que conseguiu inventar foi que estava fazendo companhia a Mare. Me enganar dizendo que estou cuidando de uma criança, é só fugir, né? Essa é a única maneira de apoiar a Aura que eu posso inventar, então, o que eu faço? Ser respeitado por também fazer as coisas que eu tinha que fazer, não, se tornar um adulto que cumpre o mínimo de suas responsabilidades. Ele deveria se forçar a aceitar que o que ele não podia descobrir agora era um papel para ele desempenhar. Por mais que pensasse sobre isso, não conseguia encontrar a resposta perfeita. Um desanimado Ains disse a Mare: bem, então, vamos esperar dentro da casa secreta verde para a Aura voltar. Sim. Ains sentiu como se tivesse sido salvo um pouco pela resposta alegre de Mare.